Então, todas as vezes que, por mais que você faça jejum, por mais que você possa ir na academia, por mais que você, sei lá, faça dieta, se você não mudar algumas coisas na sua alimentação, isso vai fazer com que você só se esforce e não tenha resultado. Então, eu estou te ensinando a fazer o quê? O jejum em dobro. E o que é jejum em dobro? É você ter 1 ano de resultados em apenas 1 mês sem passar fome. E isso é algo tão assim que às vezes muitas pessoas elas nem acreditam que elas consigam isso, né? E é normal que você não acredite. Por quê? Porque imagina, você está trazendo muitas tentativas frustradas, muitas coisas que às vezes você está no tradicional, né? Esse tradicional não tem funcionado. Então você está trazendo várias experiências ruins junto com isso. Então é comum que as pessoas falam assim: ah, Márcio, eu não acredito que isso é possível, né? Eu escuto muito isso. Mas por que é possível? Porque quando você começa a mudar na alimentação, automaticamente você começa a diminuir o hormônio do armazenamento. Então, o nosso emagrecimento vai muito ligado ao quê? Ao hormônio do armazenamento. Se você tiver alimentos que vai dar esse alto no hormônio do armazenamento, tudo que você fizer depois vai funcionar para baixar esse hormônio do armazenamento. Então não vai funcionar assim para você queimar a gordura. Então isso dificulta seu emagrecimento. Então quando você começa a mudar na sua alimentação, esse hormônio do armazenamento já começa a baixar. Então, por que no jejum em dobro as mulheres têm tanto resultado? Olha só. Lembra que eu sempre falo isso. Segundo a Universidade de Massachusetts, o jejum começa a ter benefícios quando ativa uma via metabólica chamada PPARS. Quando ativa essa via metabólica, começam os benefícios do jejum. Né? Se você tem insulina, não ativa. Então, baixou a insulina, começa a querer ativar essa via. E o jejum só começa a ter benefício ali. O que acontece? Que para a maioria das pessoas isso demora 16, 24 horas, até 48 horas. Então muitas pessoas só vão começar a ter benefício no jejum 24 horas depois que elas ficarem sem comer. E por que no jejum em dobro você já ativa essa via metabólica antes de jejuar? Porque você vai mudando sua alimentação. Então quando você muda a alimentação, então você não vai ter aquela insulina alta, você vai ativar esse PPARS. Então, sempre vai assim, um ou outro. E aí você vai estar com esse PPARS ativado. E aí que significa? Que você está dormindo e o seu jejum tem mais benefício do que as pessoas fazendo várias horas de jejum. Porque você não vai ficar perdendo tempo, sabe? Igual eu falei, 12, 24 horas para a pessoa começar a ter benefício no jejum. No jejum em dobro, não, ela já ativou os benefícios do jejum antes mesmo dela jejuar. Então, mas para isso, você tem que entender que existem alimentos que toda vez que você estiver comendo ele vai te atrapalhar. Mas a sua alimentação vai fazer com que o seu jejum fique mais fácil, vai fazer com que os seus resultados sejam melhores, com que você tenha mais saúde. Então vai tudo ligado. E como que eu sei disso? Primeiro eu experimentei em mim. Então toda vez que eu estou falando aqui, foi algo que eu mesmo experimentei em mim. Né? Eu comecei a fazer isso que eu estou ensinando, comecei a experimentar e comecei a ter resultados em mim. Quem me conhece sabe, né, que eu perdi 10 quilos em 30 dias. Então foi algo que eu provei, né? Antes e depois. Então, foi algo que eu mesmo experimentei em mim. As pessoas, quando ela quer emagrecer, eu escuto muito isso. Márcio, eu não tenho tempo para cozinhar. Eu não tenho tempo para fazer isso. E aí, por isso que eu vou lá na padaria e a primeira coisa que eu pego é o pão. Então, o alimento número 1 que vai te atrapalhar no seu jejum, no seu emagrecimento, é pão. Pão francês, pão não sei o quê. Pães. E aqui eu vou ir um pouco mais além. Muitas vezes, até pães com farinhas boas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas ela troca 6 por meia dúzia, né? Então ela comia pão no almoço, pão no café da manhã, pão no almoço e pão no jantar. E ela começa a fazer pães saudáveis e ela começa a comer todas as refeições. E aí é onde as pessoas erram, porque ela saiu do pão francês. Tá ótimo. E ela vai e começa a fazer pão de farinha de arroz. Né? Ela viu lá que é sem glúten. Tarará. Só que, gente, vamos lá. Arroz, ele te dá um pico muito alto de insulina também. Então, não tem glúten, mas vai atrapalhar no seu emagrecimento. Vai te atrapalhar no jejum.
Então, todos esses alimentos que te dão muita fome, que atrapalham no seu emagrecimento, dificulta seu tempo de jejum. Então, o arroz, olha só, 150 gramas de arroz te dá 10,1 colher de açúcar, igual. Então, quer dizer, toda vez que você está comendo arroz, você está tendo muito açúcar. Então, se você come pão com a farinha de arroz ou farinha de aveia, vai atrapalhar no seu emagrecimento, vai dificultar o seu jejum. E aí, né? Ah, não, Márcio, eu como pão francês mesmo. Então tá. Não, mas eu como com farinha alternativa. Mas você tem que estar atento a isso aí, porque às vezes, aí a pessoa às vezes troca ali o pão francês por um pão com outra farinha. Mas aí ela vai passar margarina nesse pão. E qual que é a questão dela? Ela fala assim, é que eu não tenho dinheiro. Porque às vezes você tá olhando, o seu olho está no lugar errado. Por que o seu olho está no lugar errado? Lembra que eu ensino aqui a jejuar. Se você segue as minhas dicas, você vai jejuar. Jejuar significa que você vai ficar sem comer. Se você vai ficar sem comer, você vai economizar. Então, se você é pobre ou rico, você vai fazer. Isso é a desculpa mais, né, barrela que existe. É a pessoa falar que ela tá sem dinheiro para fazer jejum. Entende ou não? Então, é assim, tá sem dinheiro? Aprenda a jejuar. E para você aprender a jejuar, você tem que aprender a tirar, por exemplo, pão francês, margarina. Você não precisa comer isso daí. Porque o pão francês é muito alto em carboidrato. E a margarina é muito alta em gordura e gordura trans ainda. Então, essa combinação, por exemplo, não vai deixar você emagrecer. Então, essa combinação é uma que você tem que sim eliminar. Que vai dificultar seu tempo de jejum, vai atrapalhar na sua saúde, e aí vai dificultar seu emagrecimento. Você vai tentar jejuar, vai ter fome. Você vai tentar jejuar e vai começar a tremer, né? Cuidado com isso daqui.